gente vai conversar um pouco sobre os documentos curriculares para a área de História, né? E é um tema bastante importante, porque afinal são eles que organizam, né, o trabalho do professor na escola, na sala de aula, né? O documento mais recente que nós temos é a Base Nacional Comum Curricular. Foram 4 versões, tá? A primeira apresentada em outubro de 2015, o governo MEC estima que foram mais ou menos 12 milhões de contribuições. Depois, em maio de 2016, foi publicada uma segunda versão que alterava um pouco a primeira versão. Depois, em abril de 2017, que era considerada a versão final, mas ainda foram feitas algumas modificações a pedido de alguns setores da sociedade. E em dezembro de 2017, uma última versão foi homologada efetivamente, né, acrescentando o ensino religioso, que era uma demanda de alguns setores da sociedade. O que é a Base Nacional Comum Curricular? Observem aí no slide a definição que aparece no próprio documento, né? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o artigo número 1 da Lei de Diretrizes e Bases, que é da década de 90. Tá? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento normativo que que garante, né, ou define o que seriam os conteúdos, ou na verdade os objetos de aprendizagem essenciais e que todos os alunos no Brasil devem conhecer e devem estudar. Tá? O que diz a base especificamente em relação à história? Né? Primeiro, todo o documento ele é constituído a partir de uma noção de competência. O que é a noção de competência que está posta no documento? A ideia de que competência é a capacidade do indivíduo de mobilizar saberes para resolver ações, solucionar problemas reais, concretos, práticos. Né? Então, é a capacidade de você mobilizar conceitos, conhecimentos e aplicar isso ou resolver problemas ou situações concretas. Né? Pensando nisso, o trabalho do professor na área de História especificamente tem que ter como horizonte essas habilidades que estão postas no próprio documento, né? A fim de que o conhecimento histórico seja mobilizado, então, para a solução, para a resolução de problemas. Tá? Quando a gente pensa nas séries iniciais especificamente, a Base Nacional, ela define para a área de História que os alunos desenvolvam conceitos relacionados ao conhecimento de si, o conhecimento do outro, a noção de pertencimento a um espaço, a um lugar, o processo de constituição da sociedade, os indivíduos e as instituições que formam a sociedade, bem como conceitos de cidadania, conceitos ligados à diversidade cultural, não é? Então, as séries iniciais, ela deve ter a preocupação justamente de tornando mais complexo a percepção de que o indivíduo não está sozinho no mundo, né? E que esse processo de estar no mundo é carregado de história. Né? Ainda assim, também, a Base Nacional Comum Curricular vem enfatizando a necessidade do professor de história ou do professor que trabalha com conteúdos de história de abordar diferentes fontes, apresentar diferentes pontos de vista, confrontar esses pontos de vista. Então, o documento, por exemplo, diz, né, afirma que é necessário desenvolver uma atitude historiadora. Tá? Bom, o que seria uma atitude historiadora? Né? Então vamos pensar lá no trabalho de historiador, é aquele que seleciona um tema, recolhe fontes acerca daquele tema, né, aqueles indícios, aquelas pistas, mapeia a historiografia sobre aquele assunto e interpreta esses fatos à luz das diferentes fontes que ele coletou e dos referenciais teóricos metodológicos que ele escolheu. Muito bem. Se a gente pensa, então, se o documento que normatiza a educação brasileira diz que é necessário desenvolvermos uma atitude historiadora, o que nós esperamos do nosso aluno? Né? Ou o que nós devemos proporcionar dentro do espaço escolar, especificamente trabalhando com os conteúdos de história, que desenvolva essa atitude historiadora. Então, a seleção de diferentes fontes históricas, o trabalho com essa gama plural, né? Então,
fontes audiovisuais, fontes escritas, fontes que sejam próprias da cultura material. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com vestígios materiais, né? Cacos a gente às vezes vai ao museu e vê lá aqueles caquinhos pequenos, né? Todos guardados ali nos acervos. E aí a gente imagina, mas isso conta a história? Bom, isso é uma pista importante para a gente pensar como foi produzido aquele material, a técnica que se tinha naquela época, como era o processo, quem eram aqueles indivíduos que produziam aqueles instrumentos, aqueles materiais, aqueles artefatos. Então, todo vestígio produzido pelo homem, ele demanda de uma problematização, demanda de um questionamento, de uma investigação. E esse processo de investigação é que vai possibilitando com que a gente chegue à história ou consiga construir uma narrativa histórica. Tá? Pensando nisso, o documento, a Base Nacional Comum Curricular, esse documento normativo, propõe que, dentro do ensino de história especificamente, a gente procure desenvolver nos nossos alunos 5 elementos fundamentais, os 5 processos de constituição do pensamento: a identificação, a comparação, a contextualização, a interpretação e a análise. Então, todo o nosso trabalho com conteúdos, com os objetos de aprendizagem relacionados à área de história, devem priorizar a formação, o desenvolvimento desses 5 aspectos que formam o pensamento. Tá? A capacidade de identificar informações, identificar fontes, comparar essas fontes, comparar pontos de vistas, né, diferentes narrativas históricas, contextualizar essas fontes, ou seja, como elas foram produzidas, quem as produziu, quais eram os interesses de quem a produziu, interpretar à luz dessas informações todas que nós vamos investigando e coletando, e então produzir uma análise acerca disso. O documento também reitera a importância de desenvolver a autonomia de pensamento. E penso que a autonomia de pensamento vem justamente desse processo de confrontação de diferentes perspectivas, diferentes linhas de interpretação, diferentes pontos de vista, não é? Afinal, a história pode ser contada de diferentes formas. Toda forma é válida? Não. Toda forma precisa seguir, né, ter bem claro quais são os critérios e rigor científico que está posto para a ciência histórica. Isso torna aquela narrativa uma narrativa válida, né? E essa autonomia de pensamento, ela se dá justamente quando o aluno vai se tornando capaz de problematizar as fontes, de problematizar todos os vestígios que ele tem contato, de problematizar as interpretações que ele também tem acesso, né? Então ele vai construindo essa autonomia de pensamento, quando ele também vai percebendo que a própria história, ela se dá num processo de confrontação, de contextualização, de comparação e de análise. Né? Para além disso, reconhecer que a natureza da disciplina de história, ou ainda a natureza da ciência histórica, ela faz com que se perceba, né, ou ela leva à percepção de que nós não estamos sozinhos no mundo, né, então somos sujeitos da história, mas não estamos sozinhos no mundo, de que o conceito de tempo histórico, ele é relativo e está relacionado à questão de ritmos e durações, a concepção de que os documentos, eles carregam intenções, que eles foram produzidos querendo atender a determinadas perspectivas, então por isso mesmo é que eles precisam ser problematizados, e que a gente tem aí diferentes linguagens com as quais o indivíduo pode se expressar, não é? E se colocar no mundo. Tá? É importante ainda, dentro do ensino de história, e isso o documento também enfatiza, que nós problematizemos a história vigente, ou aquela história hegemônica, e que nós também, enquanto professores, coloquemos no nosso cotidiano e possamos trazer, né, para dentro da sala de aula temas relacionados à história indígena, à história africana, e dando ênfase a essas relações dentro da história do Brasil, né, como esses grupos étnicos, esses grupos tão importantes, formam e dão sentido à própria história do Brasil. E que muitas vezes esses grupos foram silenciados dentro do processo de produção da história, e que é justamente importante que o professor os recupere a partir das fontes, a partir dos vestígios que esses grupos produziram, e os coloquem dentro do espaço, e os coloquem como protagonistas também da sua própria história. Então, também esse é um ponto importante que a Base Nacional Comum Curricular enfatiza e que nós, professores de história, não podemos esquecer.